Oi, gente, como é que vocês estão? Está tudo bem com você? Eu espero que vocês estejam bem, estejam todos em paz, em nome de Jesus. Então, pessoal, eu estive recebendo, né, umas polêmicas aí, umas pessoas que estão recordando, né, recordando, né, um passado sombrio, né, gente? Vocês já sabem do que eu estou falando, né? Um passado não muito longe, né? Não muito distante, sombrio, sombrio e que deixou marcas, deixou muitas marcas, né? Muita tristeza, é, muitas pessoas não são mais as mesmas, né? A maioria, né, gente? Eu acho que nós mesmos já não somos mais as mesmas pessoas, né? De um tempo atrás, 2019 para cá. Então, é só coisa ruim. E aí, esse é um passado sombrio. Eu classifico assim, um passado que deixou muitas marcas, deixou muitas tristeza, muita separação, muita família sozinha, né? Muitos da família hoje estão sozinhos, muitos perderam é, um, que tinha um ou outro, né? Acabou perdendo o outro. Então, é complicado, né, gente? Complicado. Não adianta culpar nada e nem ninguém, né? Porque cada um teve aquilo que estava marcado para ter. Eu acredito, depois dessa PAN, eu acredito que a gente só vai quando Deus chamar. Porque, gente, eu lembro, né? Eu lembro como foi estressante, como foi desgastante, como a gente percebeu que nós não somos nada, como percebemos que não temos, que nós não temos de verdade, nós não temos nenhuma arma na nossa mão que pode nos proteger, a não ser Deus. Eu, particularmente, no início, fiquei com muito medo. E quem não teve medo? Quem não teve medo, né? Foi assustador, gente. Foi assustador e eu não estou mentindo, né? Porque todos passamos juntos. Uns pior que o outro, né? Uns tiveram que enfrentar situações difíceis, terrorismo mesmo, né? Coisas inacreditáveis, então, aconteceu dentro daquele anos lá, 2 anos, né? Eu acho que foi 2 anos, né? 2 ou 3 anos, não foi fácil, não foi fácil para ninguém e foi no mundo inteiro. Então, eu acredito que sim, foi permissão de Deus, até porque tudo tinha que acontecer e tem que acontecer, e tem que acontecer. Então, e vai acontecer, e vai. Eu não sou de estar acreditando, né, em profecias, eu acredito mesmo na palavra de Deus, é na Bíblia. Mas tem uma pregadora aí, eu não sei como chamar, né, gente? Se é pregadeira, pregadora, pregador, é uma senhora, né? E ela, então, tem previsto, ela preveu, né, essa catástrofe, essa tristeza do Rio Grande do Sul. E muitos dizem que ela preveu também a PAN, né? E aí, claro que muitas pessoas se aproveitaram, claro que muitas pessoas. Gente, foi muito triste. Foi muito triste. Muitas pessoas, eu senti falta de muitas pessoas que também deixaram os canal, né? Deixaram o YouTube, deixaram as redes sociais. E muitas pessoas a gente não sabe notícia até hoje, porque a gente conhecia é, pela internet, né? Então, pessoas, vocês procurar, vocês vão achar muitos canais abandonados. E eu acredito, né, que as pessoas devem ter partido com Jesus, né? Porque muitas pessoas deixaram. Vocês devem conhecer muitas pessoas que deixaram, né? Deixaram então o nosso mundo e foi embora. Então, gente, que eu tive aqui umas polêmicas, né? Pessoas que estão se dizendo, né? Doente, depois da PAN, ficaram doentes, psicologicamente, fisicamente. E eu recebi, então, na semana passada, né? Deixei para fazer o vídeo agora, porque eu fui dar uma pensada, né? Para não dizer besteira, né? Então, as pessoas estão reclamando de alguns sintomas que elas não tinham, né? Sintomas graves, gente, tem pessoas com sintomas graves. E elas, né? Muitas afirmam que foi por ter
contraído o vírus, né? E outras, então, categoricamente, elas dizem que foi por motivo da... Eu não posso falar, gente, eu não posso falar. Muitos dizem que foi motivo da... Vocês entenderam, né? E eu não posso falar aqui, mas vocês entenderam. Então, gente, o que as pessoas perguntando para mim se há algum tipo de chá, se há o que fazer para amenizar certos sintomas. A maioria reclama muito, muito mesmo, de cansaço. Muito cansaço, dor nas pernas, muitas pessoas estão... não, dizem elas, né, que não é dor na perna comum, é uma dor estranha. Muitos também têm reclamado muita coisa. Gente, é muita coisa. Então, dores de cabeça muito forte, pessoas que ficaram até acamadas, né? Então, elas estão relatando sobre isso, né? E tem países aí, então, que já está sendo proibido. Se vocês pesquisarem, vocês vão ficar por dentro desse assunto. E quanto a ver alguma coisa, se eu conheço alguma coisa, gente, não tenho nada a não ser Deus. Procurem um médico, conversa com o seu médico, fala para o seu médico aquilo que você falou para mim. Fala para o seu médico o que você falou para mim. Não tenha medo, gente, não tenham medo de falar. Nós temos que ter, nós somos livres. Fala com o seu médico, diz que você tem mesmo essa preocupação, essa desconfiança. E aí, com certeza, você vai fazer um tratamento, né? Fazer um tratamento. E aqui eu tenho um escrito, né? Que ele então diz que ele não prestou mais, ele ficou com o psicológico muito abalado. Muitas pessoas, né, gente, ficaram, né? Muitos de nós, né? Eu lembro que no início era uma loucura, gente. No início era uma loucura. A gente não sabia quando estava fazendo o certo ou quando estava fazendo o errado. Acredito que fomos todos torturados, né? Torturados, porque um dizia uma coisa, tem que usar máscara. No início não havia nem máscara, né? Então eu mostro aqui para vocês que eu fabriquei máscara. Eu fiz várias dessa máscara para doar, porque muita gente já não tinha condições, pessoas estavam sem trabalho, pessoas estavam sem comida. Aí eu comecei então a fabricar essas máscaras, assim, simples, rápida, e eu comprei então o material, né? E eu, então, para não fazer assim que demorava muito, eu fiz assim. E comecei então a fazer as doações. Doei muita máscara para as pessoas. Algumas eu vendi para ajudar a comprar o material, mas eu doei muitas máscaras. E aí, depois então, veio a história de que uma máscara já não resolvia mais, tinha que ser duas máscaras. Depois, as máscaras de tecido não resolvia mais, tinha que ser máscara original. E aí foi aquela confusão, né, gente? Aquela confusão. Não saiam de casa. E as pessoas ficavam presas dentro de casa, às vezes sozinhas. Muitas vezes eu recebia telefonema de pessoas que estavam sozinhas em casa, né? Estavam sem comida, com medo de sair. Depois tinha que usar o álcool 70, tinha que usar o álcool 70, depois tinha que lavar tudo que entrasse para dentro da sua casa. Gente, que terror, né, gente? Que terror. Então, às vezes, quando eu paro para pensar, eu penso, Deus, nunca na minha vida eu passei por uma situação tão complicada. O medo tomou conta de todo mundo. Aliás, o medo tomou conta do mundo, né? E aí, a tristeza tomou conta das pessoas, a insegurança. E aí, as pessoas estavam, então, traumatizadas, enlouquecidas. Eu lembro que, quando meu esposo ia no mercado, eu dizia para ele, cuidado, cuidado, não encosta em qualquer lugar, fica longe. E eu tinha muito medo. Mas eu sempre dizia, só que gente, o meu medo era um medo normal. Era um medo normal que a gente tem, né? Para se cuidar. Mas, sinceramente, eu não fiquei em casa, eu não fiquei traumatizada, eu não tinha medo de pegar, não tinha medo de morrer, não tinha esse medo. Eu ficava mais preocupada, era com os meus filhos e os meus netos, com a minha mãe, que já tem 80 anos, com os meus irmãos. Eu tinha muita preocupação com eles, muita preocupação. Então, com a minha família, né, meus parentes, eu me preocupava.
Mas de verdade, outro dia eu estava conversando com meu esposo, eu disse, Deus me guardou do medo, Deus me protegeu do medo, porque eu não tinha medo. Eu não provocava, mas no início sim, no início eu confesso para vocês que eu fiquei aterrorizada, né? Então nós tínhamos vários grupos, formamos vários grupos no WhatsApp para conversar com as amigas, e eu tinha vários grupos, né? Então eu tinha uma amiga que ela mostrava como que era a vida dela, mostrava no WhatsApp. Ela saía de manhã com uma roupa especial. Então ela dizia que aquela roupa era a roupa do vírus. E ela usava bota e ela saía. E, gente, era engraçado. A gente ria porque não tinha o que fazer. E quando ela disse que quando ela chegava já tinha uma mesa na rua esperando ela. Esperando ela com álcool, é, é, isso aqui desinfetante, né? Cloro, né? E tinha mais alguns produtos, uma pia, e ali ela lavava bem as mãos, aí ela jogava um pouco de detergente, de água sanitária, né? De água sanitária nas calçadas, e ela não recebia visita, e a gente então ria dela porque ela era exagerada. Ela tinha medo, ela ia, andava de luva, ela foi aterrorizada. Gente, é terrível de lembrar desse passado tão triste, né? Passado, eu chamo que é um passado sombrio, né? Uma coisa muito triste que nós passamos todos juntos, né? O mundo inteiro, né? E a gente via, né? A gente via aquelas coisas fora, assim, da realidade da gente. Parecia um sonho, gente. Parece que foi um sonho, né? Que vivemos, né? Foi um sonho. E por isso eu acredito que quando é hora da pessoa partir, é hora dela partir. Não tem o que fazer. Está marcado, né? Está marcado para aquele dia. Eu acredito, hoje eu acredito, porque muitas pessoas tão cheias de saúde, tão cheias de vida e partiram. Parentes meus, amigas minhas, assim como vocês também perderam, né? Perderam aí mundo afora, né? E aí eu fico pensando, né? Hoje eu sou mais acreditando assim. Quando temos que partir, nada vai nos impedir. Nada. Só Deus. Mas Ele que é o dono da vida, né? Então, muitas pessoas, muitos idosos, fraquinhos, debilitados, estão aí. E muitos, como parentes meus, forte, pessoas que nunca tiveram, acho que uma gripe, né? Nunca foram pego por uma gripe, mas foram embora. Então, gente, isso, eu estou aqui lembrando isso, porque eu estou recebendo muitas pessoas que estão tristes, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão dizendo que a vida acabou, pessoas que não têm esperança. Então isso está me deixando muito triste, porque depois que tudo que passamos, depois que a gente passou por essa pan, nós temos que ver o quanto que Deus nos guarda. Nós temos que ver o quanto também que nós somos fortes e corajosos. Somos fortes sim, somos fortes e corajosos. Eu e meu esposo, nós recebia pedido de ajuda, gente. Eu nunca falei nada para ninguém, mas quantas pessoas que chegava na nossa casa pedindo de ajuda, nosso celular, pessoas que a gente não conhecia, e nós fazíamos uma cesta básica. Pessoas que tinham criança, pessoas que não tinham mais fralda, pessoas que não tinham mais nada em casa, pessoas que não tinham nem energia mais. E nós íamos, sim, ao encontro dessa pessoa, nós íamos na casa das pessoas e nós levávamos alimento. E nós chegava lá, às vezes a pessoa estava até com suspeita, né? Mas a gente não deixou de socorrer, gente. Não deixamos de socorrer. Eu estou falando isso aqui, não é para nada, nem para me engrandecer, porque até ninguém sabe disso. Só quem sabe é eu e meu esposo e algumas poucas pessoas mais íntimas que sabem, né? Mas nós íamos em casas de pessoas que estavam internadas e a pessoa ficou sozinha, e pessoas que o pai foi internado e as crianças ficavam só com a mãe, sem nada. Gente, foi muito triste, gente. Se nós pararmos para pensar, nós temos que valorizar a vida, porque nós somos poupados, né? É assim que a gente fala, poupado, poupado, por aí. Então nós temos que dar glória a Deus, dar graças ao nosso Deus. Alguma coisa Deus tem pra gente. Outro dia eu estava até falando pro meu esposo, alguma coisa Deus quer com a gente, porque Deus nos guardou, Deus cuidou,
Graças a Deus que aqui na minha casa, dentro da minha casa, a gente ficou super bem, né? Super bem, que eu digo, né? Tivemos alguns problemas, claro, né? Todos tiveram, mas a gente superou e Deus estava ali, junto com a gente. Nunca deixamos de acreditar que Deus estava cuidando da gente, né? E aí passamos sim, passamos um pedaço bem grande de tristeza, de isolamento, se sentir sozinha, mas nós enfrentamos. E aí eu vi o quanto que a gente pode ser corajoso, o quanto que a gente pode sim ter fé e acreditar, segurar na mão de Deus e dizer eu vou e Deus vai me guardar. Era assim que a gente fazia. Então, gente, nós temos que se animar. Agora vem mais essa catástrofe aí, né? Dos nossos irmãos amados do Rio Grande do Sul. Isso é muito triste também, gente. Isso é mais uma coisa triste que está arrastando nós para uma tristeza muito grande. É um sentimento de não poder fazer nada. É um sentimento de mãos amarradas. Mas eu acredito que Deus está cuidando, Deus está guardando. Gente, vamos pensar do que nós já enfrentamos lá atrás e que dá sim para a gente levantar de novo. Na época ninguém podia ajudar ninguém, né, gente? Não podia nem chegar perto. Muitos foram para o hospital, não podia visitar. Ai, gente, como foi triste. Quando eu lembro da tristeza que as pessoas passaram, né? Dá vontade de sentar num cantinho e só chorar. Mas a gente não pode fazer isso. Nós temos que levantar a nossa cabeça e dizer, Deus, se tu me guardou até aqui, o que tu queres que eu te faça? Porque às vezes Deus cuida, guarda a gente, porque Ele tem um plano com a gente. Tem um plano. Ele tem um plano. Muitas pessoas às vezes não entendem. Ah, mas por que Deus não me levou meus amigos? Ah, por que aconteceu com todo mundo, não aconteceu comigo? Porque você é a arma que Deus quer usar para proteger, para ajudar aqueles que foram atingidos. Deus deixa, né? Deus deixa alguns fora da batalha e alguns Deus coloca dentro, na linha de frente, para batalhar. Eu lembro, gente, que um dia eu e meu esposo fomos chamados, até fiquei meio assim, quase que eu não fui. A gente começou a sentir medo, né? Medo de ser algum trote, né? E aí nós fomos chamados e a gente foi. E quando a gente saiu, era um dia de semana, provavelmente teria muita gente na estrada. Só que, gente, a estrada estava vazia, estava tudo muito quieto. E aquilo me deu uma sensação de horror. E aí a gente pegou a BR, né? Onde tem aqueles carros para lá e para cá, que é uma loucura. Não tinha não, gente. Estava tudo vazio. Tudo vazio. É como se não tivesse mais morador na terra. Aquilo me deu uma sensação tão ruim. Eu fiquei tão mal. Eu fiquei tão calada. E o meu esposo disse, meu Deus, parece uma cena de filme. Parece aqueles filmes, né? Que acontece alguma coisa e todo mundo some. Tava bem assim, gente. Bem assim. E quando a gente chegou no prédio para socorrer essa senhora, né? A gente viu que não tinha porteiro, não tinha nada, gente, não tinha ninguém. Aquilo estava completamente abandonado. Os carros nas garagens e as pessoas dentro de casa. E aí aquilo dava uma sensação de horror. E aí quando a gente veio embora, eu acho que ele também chorou, porque a gente se entristeceu com a situação da pessoa, né? Estava com uma criança que precisava de uma cirurgia urgente, urgente, e não tinha ninguém para operar aquela criança. Gente, foi horror mesmo. Passamos assim por alguma situação assim. E fora o que a gente, né, não vai contar aqui, né? Mas foi terrível, gente, terrível. Então, hoje a gente olha para o Rio Grande do Sul e parece que é uma repetição, porque nós estamos também sofrendo, né? Nós estamos sofrendo. Aí a gente vê muitas pessoas parece que não aprenderam foi nada, né? Pessoas parece que não aprenderam nada. Muitas pessoas não tinham nada dentro de casa para comer, gente. Tinha que fazer fila. Eu lembro que o meu esposo foi para a fila do mercado para ver se comprava álcool, para ver se comprava pão. E eu não precisava, gente. Eu não precisava porque eu tinha tudo em casa. Por quê? Porque eu tinha minhas preparação, gente. Não precisamos, não precisei, né? Ir para a fila de mercado, não precisei nada. Eu precisava sim, né? De fruta, verdura, essas coisas assim. Mas eu poderia ficar dentro da minha casa o tempo que fosse, porque eu não precisava de nada.
Então, por isso eu digo, muitas pessoas não podiam nem ir no mercado, né? Era uma fila enorme, entrava um por um, e aí ali as pessoas tinham que ainda ser vigiada. Aí se alguém desse uma tosse, saía tudo correndo. Gente, que loucura, gente. Parem para pensar que loucura, meu Deus. Lá para cá, eu vi o quanto que é importante a gente ter as coisas em casa. O quanto eu ajudei de pessoas, o quanto que eu pude ajudar, né? Tá ali firme, dizendo, olha, você não tem, vou aí levar. Então, gente, você que está escutando esse vídeo, quem sabe vai falar profundamente com você, né? Tenha aí sua reserva, tenha sempre a sua reserva, para que você não. A gente não sabe, gente, o dia de amanhã, a gente não sabe. Eu sei que a Bíblia diz, né, que o dia de amanhã pertence a Deus. Muitos versículos, capítulos dizem sim, mas o que nós podemos fazer por nós mesmos, né? E até pelo nosso próximo. Claro que você não vai fazer preparações pensando nos outros. Não, você vai fazer pensando na sua família, em quem mora na sua casa. Se é você e seu esposo, é para você e seu esposo. Se você tem 4 filhos, 5 filhos, 10 filhos, não importa. É para você e para quem mora com você, na sua casa. Então, gente, foi muito importante o que aconteceu. Foi muito importante as preparação. E eu recebia muita gente feliz por ter as coisas em casa, feliz por não precisar sair, até porque é, até porque as pessoas às vezes estavam também doentes, né? E muitas pessoas psicologicamente tão doentes que nem a janela não abriam, que nem com o vizinho do lado não conversava. Então, gente, as pessoas tinham tudo em casa, as pessoas que fizeram as preparação, né? E no início faltou álcool, depois não tinha mais máscara e foi uma confusão, né? E aí todo mundo não sabia para que lado correr. Mas quem tinha suas preparação foi muito mais fácil de lidar com a situação, porque até aprender alguma coisa, tinha tudo as coisas em casa. Então eu reforço o meu alerta, né? O meu alerta, né? E dizer que nós não estamos livres de nada, de absolutamente nada. Lá no Rio Grande do Sul, muitos preparadores mandam mensagem, mandam foto das suas preparação, né? Tudo que estava dentro da garrafa PET sobreviveu. Ficaram lá submersos, mas sobreviveram, né? E foi muito usado. Então, gente, é só para reforçar, é só para dizer para você que vale a pena levantar a cabeça e agradecer a Deus por estar aqui, né? Agradecer a Deus porque nós fomos escolhidos para ficar. Então, vamos ficar, mas vamos ficar com coragem, vamos ficar tipo guerreiro e vamos então viver enquanto Deus quer que a gente viva, porque Ele é o dono da vida e ninguém e nem nada pode tirar essa vida sem permissão de Deus. Então, levanta a cabeça e viva a vida. Busquem a Deus. Sempre a palavra de Deus deve estar no nosso coração. Eu quero ler aqui Salmos, deixa eu ver aqui, Salmos, até anotei aqui, Salmos 92, 12 e 14, 92, 12 e 14, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Gente, que maravilha! Aqui no 14 diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes.
para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Maravilhoso, gente, maravilhoso. A minha Bíblia é assim, tá, gente? Cheia de coisinha. Então, gente, nós temos que ser justo, nós temos que ser firme, porque Deus está com cada um de nós, cuidando de nós. Mas nós temos também que ser justo, né? Nós temos que vigiar, nós temos que nos cuidar e sempre ajudar o nosso próximo quando ele precisar. Então, gente, era isso. O álcool que eu coloquei aqui é só tudo uma representação, né? O álcool 70 que tá sumido. Eu encontrei esse aqui, ó, que diz assim, ó, perigo, produtos exclusivamente de uso institucional, proibido a venda direto ao público. Então tá difícil, tá, gente, de encontrar o álcool 70, tem lugar que não tem mais, tem lugares que já não tem mais, porque eu não sei, tá? Segundo a Anvisa, devido aos perigos e tal, e a gente não sabe, né? E as nossas máscaras, então, foram deixadas de lado. Às vezes até é bom a gente relembrar, né, gente? É bom a gente relembrar, porque a gente aprende. Ah, mas deixa o passado para trás. Sim, tem que ser deixado mesmo para trás e voltar a viver, sorrir, né? Mesmo com tanta dificuldade, né? Nós temos que sorrir e voltar a viver, porque sem a permissão de Deus nada acontece. Mas, às vezes nós temos sim que olhar para trás e dizer, eu superei, Deus estava comigo naquela época e Deus vai estar agora. Por isso, às vezes sim, nós temos que dar uma espiadinha no passado e ver quantas lutas foram vencidas, né? Quantas barreiras foram derrubadas na nossa vida para que nós passássemos. Então, por isso que eu digo, gente, vamos ter fé, vamos ler a palavra de Deus e vamos nos preparar espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, porque eu acredito que ainda vai vir coisas bem pior, porque tem na Bíblia, tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Se vocês quiserem, vocês adquiram aí, gente, uma Bíblia. Ah, gente, tem na Shopee umas Bíblias boas, bem baratinho. Vocês podem estar comprando. Vou deixar o link aí. Vou deixar o link aí para vocês verem quanto que é baratinho uma Bíblia. Eu até encomendei uma Bíblia pequena, uma Bíblia de bolso, que a gente diz, para usar na minha bolsa, porque eu adoro ler a Bíblia, mas eu não gosto de ler Bíblia no celular, eu gosto de ler a Bíblia mesmo, as folhinhas mesmo. Então, gente, era isso que eu queria hoje, então, conversar com vocês, né? Eu sei que foi uma lembrança mais triste ainda para muitos, né? Mas eu acredito que, na verdade, eu acredito que o mundo está triste. As pessoas, o mundo está triste. Eu acredito que o mundo está triste, porque muitas pessoas não esqueceram, muitas pessoas ainda estão vivendo dentro do passado. Mas acorda, gente, vamos acordar para agradecer a Deus que estamos vivos e guardar com carinho no nosso coração aqueles que já foram, né? Então, levantar a cabeça, vamos ajudar aí nossos irmãos que estão aí precisando muito de ajuda e vamos levantar a nossa cabeça e vamos ser fortes e corajosos em nome de Jesus. Deixa aí, gente, o seu comentário, pode deixar aí todo comentário que você quer comentar, o que se você passou mais ou menos ou mais, vamos conversar sobre isso. É bom, pessoal, é bom. Eu tenho conversado muito com muitas pessoas sobre esse passado, né? E até tenho aprendido muita coisa, coisas que na época a gente não via, coisas que na época, hoje acho que ninguém pega mais nós, né? Acho que hoje ninguém pega mais o povo, não. Vai ser difícil, gente. Mas o povo foi pego de surpresa.
Hoje o povo não vai ser mais pego de surpresa, o povo vai estar preparado para dizer não. O povo vai estar preparado para fazer aquilo que ele acha certo. Então, o medo às vezes faz a gente obedecer, né? Às vezes o cachorro ele está com tanto medo do dono que ele acaba obedecendo. E às vezes não é porque é obediente, não, às vezes é porque ele está com medo. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Talvez muitos até vão criticar, porque é um assunto que dói, né? Mas dói para todo mundo. Esse assunto não vai atingir só uma classe, né? Esse assunto atinge todas as classes, né? E todo o mundo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Deixa aí, gente, deixa aí o seu like, ajuda o canal, compartilha esse vídeo. Às vezes as pessoas precisam ouvir que lá do outro lado pessoas também passaram. Às vezes a gente escuta hoje tão pouco, as pessoas querem se esconder daquilo que passaram, mas não se escondam não, gente. Lembre-se, foi para muitos, como eu digo, né? Para muitos foi mais triste do que para outros, né? Mas foi tudo um aprendizado que nós temos que levar com a gente. Temos que aprender que a gente tem que estar assim, pronto para ajudar aquele que menos favorável, né? Ou aquele que sofreu mais. Nós temos que estar sempre preparados. Então, pessoal, era isso. Muito obrigado. Se inscreva no canal, gente. Acione o sininho para ver se o YouTube, então, envia para vocês quando chegar vídeos novos. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar fortes, vamos ser corajosos e enfrentar o que tem que enfrentar. Em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.